E se o diabo que Napoleon Hill entrevistou em seu livro fosse, na verdade, a mesma força invisível que os espíritos obsessores usam para entrar e controlar sua vida? Hoje, no Fractal, vamos conectar esses dois mundos aparentemente distantes e revelar uma verdade poderosa. Quando a mente fica vazia ou à deriva, ela se torna o portal perfeito para influências negativas. Você acabou de encontrar o único canal no YouTube que se determina a investigar a estrutura invisível de nossa realidade misteriosa. Não se esqueça de apoiar nosso trabalho, curtindo e compartilhando este conteúdo. Em seu livro Campeão de Vendas, Napoleon Hill descreve o diabo não como um ser fantasioso, com chifres e rabinho, mas como uma energia negativa que permeia e domina a mente humana através do drifting, ou, em melhores palavras, o espaço vazio que abrimos sem perceber em nossas mentes. Isso só é possível quando nos deixamos levar pelo hábito de viver à deriva, sem propósito definido, deixando a mente vagar no automático. Segundo Hill, é exatamente nesses espaços vazios que o diabo entra, através do medo, da indecisão, da procrastinação e dos pensamentos negativos e repetitivos. Ele não precisa forçar nada. Basta a mente não estar ocupada com algo maior, produtivo. Agora observe como isso se conecta perfeitamente com o conceito de espíritos obsessores das tradições espirituais, especialmente no espiritismo de Allan Kardec. Os obsessores são entidades que se ligam a uma pessoa para influenciá-la negativamente. Eles não criam sentimentos do nada. Eles amplificam o que já existe dentro de nós. Raiva, culpa, medo, inveja, e eles se apropriam de nossas mentes através deste vazio mental. No mundo fractal, isso ganha outra dimensão. Quando sua consciência não tem um centro definido, o padrão fractal da sua mente fica instável, caótico, e qualquer influência externa pode se replicar infinitamente como um vírus que se espalha por todas as camadas da sua realidade. Kardec, em O Livro dos Espíritos, classifica a obsessão em 3 níveis principais. A obsessão simples, onde o espírito influencia pensamentos com ideias negativas, mas ainda há resistência. A fascinação, quando a pessoa começa a acreditar cegamente nessas ideias, mesmo que elas vão contra sua própria razão. E a subjugação, o estágio mais grave, onde o espírito domina quase completamente a vontade, podendo levar a comportamentos destrutivos ou graves desequilíbrios emocionais. O mecanismo é sempre o mesmo: sintonia vibracional. Somos atraídos por aquilo que vibramos. Uma mente constantemente tomada por medo, culpa ou vazio, exatamente como descreve Napoleon Hill, emite uma frequência compatível com espíritos presos em padrões negativos. Eles não precisam invadir, eles simplesmente entram porque a porta está aberta. Talvez aqui você esteja se perguntando: como saber se um pensamento negativo é seu ou vem de influência externa? Preste atenção. Pensamentos que surgem de repente, com uma intensidade desproporcional, que insistem mesmo quando você tenta afastá-los e que te levam a agir contra seus próprios valores. Esses são os sinais clássicos. Tanto Hill quanto as tradições espirituais concordam. O problema não é apenas a presença da influência negativa, mas o espaço que deixamos para ela. Uma mente vazia ou à deriva é como um fractal quebrado, sem centro, sem geometria sagrada. Nele, o caos se autorreproduz. Quando você define um propósito principal, como ensina Napoleon Hill, você cria um núcleo dourado estável no centro da sua consciência. Esse núcleo reorganiza todo o padrão fractal e fecha as brechas por onde o caos entrava. Mas então, como se proteger deste cenário geralmente invisível aos olhos mais comuns? Primeiro, pratique a vigilância constante dos pensamentos. Cultive o hábito de questionar. De onde veio essa ideia? Ela me eleva ou me drena? Segundo, ocupe sua mente com propósito. Defina claramente o que você quer ser, fazer e contribuir. Essa decisão consciente é a maior blindagem contra drifting e obsessores. Terceiro, eleve sua vibração diariamente. Oração sincera, meditação, leitura edificante,
contato com a natureza. Tudo isso fortalece sua aura e realinha o fractal da sua energia. Quarto, faça cortes energéticos quando necessário. Procure ambientes e práticas de elevação espiritual, passe, centros espíritas, meditação profunda para restaurar o equilíbrio. E a prática mais poderosa é a que eu te convido a fazer agora. Feche os olhos por um instante. Respire profundamente. Visualize no centro do seu peito ou da sua mente um cristal dourado perfeito e muito brilhante. Veja esse símbolo se expandindo, reorganizando todos os pensamentos, emoções e energias ao seu redor. Sinta a estabilidade. Esse é o seu cristal sagrado. Mantenha-o sempre ao nível consciente. Lembre-se, nem todo desconforto emocional é obsessão espiritual. Muitos casos têm causas psicológicas ou biológicas e merecem acompanhamento profissional. O ideal é sempre equilibrar corpo, mente e espírito. Mas quando há influência externa, a melhor defesa de longo prazo é a reforma íntima, evoluir como ser humano. Quanto mais você se torna luz e assume um propósito, menos espaço sobra para padrões negativos se replicarem. Tanto Napoleon Hill quanto as tradições antigas nos mostram a mesma verdade profunda. Você tem muito mais poder sobre sua realidade do que imagina. Mas então comente aqui. Já sentiu pensamentos ou impulsos que pareciam não ser seus? Já percebeu o drifting tomando conta da sua mente? Compartilhe sua experiência. Seu relato pode ajudar alguém que está passando pelo mesmo sofrimento. Se este vídeo trouxe clareza, deixe seu like. É o sinal de que sua consciência está sincronizando com as melhores frequências no universo. Inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder os próximos aprofundamentos. Até o próximo vídeo. Que sua consciência permaneça centrada, luminosa e livre.